Bom dia. Essa videoaula aqui, que vai ser dividida em duas partes, visa substituir a aula do dia 24 de janeiro para a turma de Poesia e Política do período 2022-2. Né? Foi uma aula que não houve. Eu vou, então, repô-la extraoficialmente em vídeo, né? E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai discutir um artigo que eu escrevi e que saiu publicado em 2014 na revista Palavra, do SESC, e na segunda parte nós vamos fazer uma aproximação, algumas observações sobre o poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Tá? Eu peço já antecipadamente desculpas, porque eu estou gravando em casa. Se houver ruídos externos, enfim, são ruídos da casa, coisas que possam vir a acontecer aqui, que eu não pretendo interromper a aula por causa desses ruídos. Então, vocês, por favor, tenham essa tolerância. Bom, esse artigo que eu vou botar aqui na tela, vou dividir a tela aqui. Deixa eu localizá-lo aqui. Esse artigo me foi pedido, né, que eu escrevesse para a revista Palavra, do SESC Rio de Janeiro, O Golpe de 64 e a Cultura. Frustração, Resistência e Consciência do Estrago, é o título. Ele foi encomendado por ocasião dos 50 anos do golpe de 64. Né? O que me foi solicitado foi que eu fizesse um parecer, algumas observações sobre o que aconteceu com a cultura nos 50 anos posteriores ao golpe de 64. Então, é lógico que o texto saiu em 2014, de 2014 para cá, muita coisa aconteceu, né? Morta muita coisa nisso, houve a interrupção do mandato da presidenta Dilma, houve o período Temer, depois houve a eleição de Jair Bolsonaro, que infelizmente acabou o período. Nada disso vai ser abordado aqui, a não ser como alguns indícios que poderiam ser vistos como antecipações possíveis. Né? Mas o texto vai até 2014, agora que a gente já está completando praticamente 60 anos do golpe civil-militar de 64, então muita coisa teria que ser acrescentada. Mas ele vai centrar em torno de três ideias. O golpe de 64, ele gerou uma frustração, ele gerou resistência e ele gerou uma consciência de atraso, de fracasso nos setores ligados à cultura no Brasil. Essas são as circunstâncias que eu vou buscar abordar aqui, puxando, sempre que possível, para o nosso assunto da disciplina, que são as relações entre poesia e política. Né? Bom, eu parto do texto, no texto eu parto da ideia de que, de alguma maneira, e essa ideia não é absolutamente original minha, né? Ela aconteceu no Brasil e aconteceu em outros lugares também do mundo ocidental, nos Estados Unidos e na Europa, a década de 60 como uma espécie de revival, como uma espécie de retomada da década de 1920. Os anos 60, de certa maneira, retomam os anos 20. Né? No Brasil, os anos 20, em termos de cultura, são marcados, como nós sabemos, né, pelo acontecimento da Semana de Arte Moderna, em 1922, que agora completou 100 anos. Nos Estados Unidos e na Europa, os anos 20 são anos de profunda agitação, são pós Primeira Guerra Mundial, e são pós aquele ciclo das vanguardas europeias do começo do século XX.
o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, enfim, aquelas correntes todas. Os anos 60, de certa maneira, retomam esse espírito, né? Eles retomam esse espírito e o que é notável é que com uma presença muito maior, uma repercussão muito maior no campo dos costumes da sociedade. Né? Porque nos anos 60, a divulgação e a comunicação ela já está muito mais avançada do que nos anos 20. Então, a gente tem nos anos 60 uma repercussão bastante grande do que ia acontecendo no campo da cultura. Né? Outro dado que aproxima os acontecimentos da década de 1920 da década de 1960 foi que essas agitações elas foram feitas, sobretudo, por artistas jovens, né? Muito jovens. Na década de 60, há, inclusive, uma série de fatores que explicam isso, inclusive o chamado baby boom pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas na década de 60 há uma cadeia discursiva de grande valorização da juventude. Né? Ser jovem nos anos 60 é ter um poderoso saldo a favor de início. E esse espírito de juventude, ele irrompe com muita força nas manifestações dos anos 60, lá fora, repito, e aqui no Brasil. Né? E um outro ponto também que vale a pena chamar a atenção, de aproximação entre essas duas décadas, é que tanto lá, nos movimentos de vanguarda europeus, quanto no modernismo brasileiro, na década de 1920, quanto aqui no Brasil e na Inglaterra e nos Estados Unidos, nós temos artes e artistas de diferentes manifestações artísticas em constante diálogo. Né? Assim, a poesia dialoga constantemente com a pintura, que, por sua vez, dialoga constantemente com a música, que dialoga com a arquitetura, com a escultura, e etc. Isso é um traço comum dos anos 20, a presença do teatro, e depois, já nos anos 60, com muita força, a presença do cinema. Né? É um outro dado também importante, esse constante intercâmbio entre as diversas linguagens artísticas, naquilo que modernamente se chama de intersemioticidade. Pois bem, dito isto, vamos nos aproximar do texto do ensaio que eu escrevi. Chamar de ensaio fica um pouco pretensioso. Eu prefiro chamar de artigo. Né? Vamos ler algumas coisas que ali estão, fazer uma leitura direcionada de algumas de suas partes. Deixa eu colocá-lo novamente na tela. Então, feita essa aproximação entre a década de 1920 e a década de 1960, eu quero pegar daqui. Assim, se saltarmos no tempo e dermos uma olhada na primeira metade da década de 1960 brasileira, mas não apenas brasileira, né? A gente vai ter os artistas em torno do que ficou conhecido como New York School, e nós vamos ter também a Swing in London, né? Um pouquinho mais tarde, que é o florescimento do rock pop dos anos 60, a partir da explosão dos Beatles, dos Stones, dos Yardbirds e dos diversos grupos de rock, sobretudo rock inglês, né? Que o rock americano não tivesse importância, mas aí nesse quadro rock inglês avulta, que é o momento em que a juventude inglesa descobre os artistas, sobretudo negros, do blues, do rhythm and blues norte-americanos. Mas isso é um outro papo que tem a ver, de certa maneira, com o nosso, em termos de mostrar o espírito do tempo. Né? Ressalvando-se, claro, as diferentes dimensões de alcance em escala planetária. Lógico, né? Aquilo que é feito nos Estados Unidos e foi feito na Inglaterra, a começar pelo fato de ser feito em língua inglesa, repercutiu muito mais do que o que foi feito no Brasil. Mas o espírito é o mesmo.
A gente vê o quanto jovens inquietos e inventivos artisticamente agrupavam-se em torno de discussões estéticas que, em boa medida, faziam reviver, à sua maneira, aquele espírito do tempo das vanguardas do começo do século. Dialogavam os artistas, dialogavam as artes. A música popular, o teatro, a literatura, a poesia e o promissor cinema inflamavam os ânimos a partir de questões estéticas que viriam a desembocar nas propostas apaixonadas de um projeto de país. No Brasil, nós tínhamos um projeto de país, em incendiárias colocações e provocações ideológicas. Né? O que a gente tem no começo da década de 60 no Brasil é um projeto de país se construindo. Tá? E a juventude engajada, de certa maneira, pelo menos a juventude mais informada, a juventude de classe média, universitária, engajada nisso. Tá? E havia também provocações ideológicas, mesmo entre essa juventude. Havia polêmicas internas ao grupo, e aqui nos interessa mais, né? Essas polêmicas internas também aconteciam nos anos 20, mas isso a gente não vai abordar aqui. Mas, para o que nos interessa, né, a gente pode dizer que a polêmica interna ao grupo de artistas da década de 1960, entre nós no Brasil, ela está dividida, assim, pelo menos para uma compreensão inicial, em uma polarização, em dois polos. Né? Um par, concretismo e bossa nova. Ou, como se dizia nos rótulos de combate da época, esses seriam os formalistas, aqueles preocupados com a arte enquanto forma. As conquistas da bossa nova e as conquistas da poesia concreta e dos movimentos de vanguarda que se seguiram, ou de neo-vanguarda. Isso se contrapunha ao que se poderia designar pelo nome genérico de cepecismo, os conteudistas, ou, a depender da temperatura dos debates, zidanovistas ou até mesmo stalinistas. O que era o cepecismo? O CPC eram os Centros Populares de Cultura, criados a partir de 1962 como uma forma de engajamento da arte, propunham engajamento da arte em questões sociais, em questões políticas. Tá? O CPC era uma coisa da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e diversos intelectuais jovens, então, entraram para formular as propostas do CPC, na poesia, no teatro, na canção popular, enfim. E eles eram conhecidos, sobretudo, por fazerem uma arte na qual as questões de forma, as questões formais, não tinham grande importância. O mais importante era fazer uma arte de conteúdo politicamente significativo. Prosseguindo no texto, não foi por acaso que muito permanecesse semelhante, não igual, ao chão do embate entre projeto estético e projeto ideológico de que fala Lafetá, é João Luiz Lafetá, tá, gente? Num livro importante que vocês devem conhecer. Em seu Hoje Clássico, Estudo sobre o Modernismo de 1930. O João Luiz Lafetá ele vai escrever um livro, 1930, O Modernismo e a Crítica e o Modernismo, melhor dizendo, em que ele vai dizer que nos anos 20, no modernismo brasileiro, houve uma preocupação, sobretudo, de atualização estética. É o que ele vai chamar de projeto estético. Tá? E nos anos 30, houve uma politização dessa arte, tá? Da arte modernista. É o que eles chamam de projeto ideológico. Tá? Então, parece que essa discussão retorna também nos anos 20. Né? Propondo um dilema que talvez não seja verdadeiro, né? Talvez seja falso, entre acertar o relógio império da cultura brasileira, para dizer como Oswald de Andrade, que é acertar o relógio império, e atualizar a cultura e a arte brasileira, que era uma proposta típica dos anos 20, procedendo a uma atualização de formas, ou prioritariamente, por outro lado, né? Lidar mais diretamente com a consciência aguda de país subdesenvolvido, no dizer de Antônio Cândido, num texto célebre de 1987, chamado Literatura e Subdesenvolvimento. Essas referências todas vocês têm ao final desse meu artigo.
Tá? Ou seja, essa questão, o que é mais importante? Fazer uma arte moderna, atualizada, preocupada com questões de forma inovadoras, ou fazer uma arte talvez não tão inovadora, mas preocupada em passar engajamentos e um conteúdo político importante. Essa questão é uma questão central nos anos 60, é uma questão central para as relações entre poesia e política que nós vamos ver na nossa disciplina. Então, a gente tem, de um lado, né, do lado da renovação de formas, né, a gente tem aquilo que veio da bossa nova como inovação musical, poética, né, como concepção musical. Aqui é um dado importante. Ah, nos anos 60, a música popular vai ter uma importância muito maior no Brasil e no mundo do que ela tinha nos anos 20. Tá? Ela tem uma presença muito maior. Então, de um lado, a gente tem a bossa nova, com as suas inovações, com as suas questões formais inovadoras, tem a poesia concreta e as demais vanguardas, neoconcretismo, poesia praxis, poema processo, etc. Tá? E, de outro lado, a gente tem o secrecismo, né, com as ideias de conteúdo social e político engajado, né, que, em música popular, vai dar naquilo que ficou conhecido como canção de protesto. Tá? Canção de participação, e, a partir de 1964, canção de protesto. Porque toda essa efervescência, tá? Ela, quando fala assim, em primeira metade do século, em primeira metade da década de 20, eu estou falando de um período que é anterior ao golpe de 64. Com o golpe de 64, a coisa muda de figura. Vamos voltar para o meu texto. Aqui tem uma citação do Marcos Napolitano, que é a partir dela que eu quero pegar. Vou botar aqui na tela. Vamos lá. Diz lá o Marcos Napolitano: o golpe militar de 1º de abril de 1964, hoje já se fala mais atualizadamente, tá, gente, em golpe civil-militar. A culpa não pode cair toda nos militares. A sociedade civil, através dos meios empresariais, através da mídia, através da imprensa, participou também desse golpe. Tá? Então, vamos lá. Mas o golpe de 1º de abril de 1964 causou uma enorme perplexidade na esquerda e nos nacionalistas, que, de uma maneira geral, acreditavam na irreversibilidade histórica das reformas propostas pelo governo João Goulart. A queda rápida e sem resistência do governo eleito, João Goulart era vice de Jânio, Jânio renunciou, João Goulart tornou-se presidente, foi eleito, né? Uma vez que o presidente renunciou, ele foi eleito. Né? E os militares interromperam o mandato de João Goulart, né? Também conhecido como Jango. A queda rápida e sem resistência do governo eleito passou a ser um grande enigma político a ser decifrado. O regime militar implantado em abril de 1964, ao mesmo tempo que dissolvia as organizações populares e perseguia parlamentares, ativistas políticos e sindicalistas, paradoxalmente, não se preocupou de imediato com os artistas e intelectuais. Como é sabido, entre 1964 e 1968, havia uma relativa liberdade de criação e expressão, mesmo sob a vigilância do regime autoritário. Tá? Isso é muito bem estudado no texto do Roberto Vaz, também está lá nas referências. Considerou-se que, como aqueles que produziam cultura no Brasil
falavam para uma minoria e não para o grosso da população. A gente sabe que o grosso da população no Brasil sempre foi relegado, em termos culturais, ao fundo do ônibus, né? Então, não houve uma preocupação grande com censura e com opressão sobre cultura e arte. Isso muda em 1968, com a assinatura do AI-5, do Ato Institucional número 5, em dezembro de 68. Aí muda tudo. Aí fecha tudo de vez. Tá? Mas isso é um pouquinho mais adiante. Vamos prosseguir. Se a mobilização de que falamos, né, vinha de antes, e se a repressão não se voltou de imediato para os setores culturais, nada mais natural do que se mantivessem mobilizados os artistas, agora em embates com as novas condições adversas para as atividades democráticas e os projetos utópicos. O terrível era o gosto da frustração, ainda que apenas do devaneio abortado. Não apenas porque até a palavra revolução deixara a miragem socialista construída a partir da experiência de Cuba. Cuba fez uma revolução em 1959, com Fidel Castro, né? E a partir de um início hesitante, que não sabia qual seria a reação externa, teve que se fechar e implantar uma ditadura socialista com vistas ao comunismo. Isso repercutiu muito em toda a esquerda do mundo, principalmente aqui na América Latina. Essa palavra revolução, que ela tem uma definição precisa, a revolução é quando você muda a estrutura econômica de uma sociedade, né? Isso aconteceu em Cuba, né? A palavra revolução passou a ser apropriada pela direita. A gente conhece essa coisa nos últimos anos aqui no Brasil, né? A direita se apropria de um discurso, né? Como uma forma enganosa de construir as suas narrativas. Né? Tanto é que, na terminologia oficial da ditadura, o golpe era pomposamente chamado de Revolução de 64. Eu que cresci sob o golpe, né? Fiz a minha vida, a minha juventude praticamente toda debaixo do golpe de 64, oficialmente não podia falar em golpe de 64. Não é à toa que o governo que acabou agora também não queria falar nisso. Falava-se em revolução, o que é uma mentira escancarada. Na verdade, a frustração dos artistas, né, era mais funda, uma vez que interrompia a brevíssima experiência democrática que a sociedade brasileira vivera do pós-guerra até aquele momento. E talvez não seja demais repetir o que, no entanto, tornou-se mesmo um clichê ao se falar do período com os anos JK em seu centro. Os anos JK, né, é o mandato de Juscelino Kubitschek, né, que vai de 1956 a 1960, quando se constrói, né, se ergue praticamente do nada, entre aspas, o projeto de Brasília e se constrói a Brasília, a nova capital. Né? Mas nesse período aí, do final dos anos 50, no começo dos anos 60, havia uma euforia criada pela expectativa de que finalmente o país daria certo em seu destino modernizante. A indústria automotiva, que Juscelino trouxe para o Brasil, né? A indústria norte-americana e europeia, através da Volkswagen e da DKV, que acabou saindo depois, né? Mas aqui a gente criou um parque industrial para a fabricação de automóveis e caminhões, etc. Uma arte moderna de exportação, em especial a música popular, com a Bossa Nova. A Bossa Nova tem, a partir, sobretudo, de 1962, uma repercussão extraordinária no exterior, né? A ponto de Tom Jobim, João Gilberto, Sérgio Mendes e outros fazerem boa parte da sua carreira lá fora. Uma nova capital em arquitetura futurista, o cinema recebendo prêmios internacionais, o chamado Cinema Novo, né, que ganha prêmios internacionais importantes, como o Festival de Cannes, com Vidas Secas, com O Pagador de Promessas, com a excelente repercussão de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, um cinema novo da geração
Essa geração dos anos 60 é reconhecida como uma das grandes correntes do cinema no século XX, né? O cinema recebendo prêmios internacionais, conquistas esportivas de vulto no futebol e no tênis, né? Futebol não precisa falar nada, é a geração de Pelé. Né? É a primeira Copa ganha em 1958, a segunda Copa ganha em 1962. Sendo que a primeira Copa de 1958, com Pelé com 17 anos, foi em solo europeu. Isso nunca tinha acontecido. Um país sul-americano vencer uma Copa na Europa. E bota a Europa nisso, porque foi na Suécia. Né? O Brasil foi campeão em 58, foi bicampeão em 1962. Percebe como esse quadro todo cria assim, uma espécie de agora o país vai? Né? Além do horizonte de conquistas sociais vislumbrado no confuso período Jânio-Jango. Né? Com a renúncia de Jânio, que era um reaça, né? Jango tinha fortes ligações, fortes talvez não seja bem o caso, né? Com os setores de esquerda e com os setores sindicais, e vai fazer um projeto de tentar diminuir o abismo social que nos assombra até hoje. Isso tudo assustou sobremaneira a nossa burguesia industrial, assustou sobremaneira os nossos militares, que fizeram instrumentos, hoje a gente sabe com todas as letras, de interesses norte-americanos que colaboraram, dos Estados Unidos, né, que colaboraram com o golpe. Mas, tirando isso, antes disso, tudo portava um quê de fatalidade histórica, ou seja, nós realmente agora vamos conseguir ser um grande país. Ironicamente, vendo de hoje, progressistas. Bom, esse, né, é um quadro geral que mostra, a meu ver, né, por que os artistas que atuavam na primeira metade da década de 60, até o golpe de 64, e depois ainda continuaram, na medida que não houve uma repressão grande aos setores artísticos culturais, até 68, né? Por que havia uma frustração, por que houve uma frustração, né? Nessa interrupção de projeto de país, e essa frustração, obviamente, vai levar a que haja uma resistência, como está também no título do meu artigo. Né? Eu falo ali em frustração, resistência, né? É o segundo termo do título. Essa frustração inicial e a surpresa, né? Porque ninguém esperava, essas coisas são, né? Ninguém esperava que depois das conquistas ou dos projetos de João Goulart, o país retrocedesse para um golpe militar tão retrógrado, mas foi o que aconteceu. Isso gera uma frustração e, de imediato, gera uma necessidade de resistir a isso, que os setores culturais perceberam e sentiram. Né? Então, vou voltar para o texto, vou pular um trechinho do texto. Ainda que um tanto, vou pulei o trecho aqui, ainda que um tanto aleatoriamente jogados aqui, aqueles exemplos todos que eu dei, tá? Bossa Nova, construção de Brasília, futebol. Eu falei em futebol, mas não falei no tênis, né? Então, por justiça, a gente tem que falar que o Brasil também teve uma grande conquista. O Brasil teve uma grande conquista no tênis internacional com uma tenista mulher extraordinária, chamada Maria Esther Bueno, que ganhou o torneio de Wimbledon. Até um ano agora, com certeza, eu não sei, se não me engano, foi 60, 61 ou 62, foi um desses anos aí. Né? Então, a Maria Esther Bueno representava também o fato de que também no tênis nós teríamos algo a dizer ao mundo. Né? Então, esses exemplos todos, é disso que eu estou falando aqui. Né? Apenas para se dar uma pálida ideia do chão onde pisava a sociedade brasileira, esses dados ajudam a entender por que foi praticamente imediata e vigorosa a reação ao golpe de 1964 dos setores envolvidos com a cultura.
vindo essa frustração, partiu-se para uma resistência imediata. Eram predominantemente jovens os artistas que, oriundos, sobretudo, dos CPCs, os Centros Populares de Cultura da UNE, agora extintos, o golpe de 64 extinguiu os CPCs, puseram fogo no prédio da UNE, né? Partiram para a montagem de peças e de musicais nos quais a intenção de resistir aos desmandos do conservadorismo era flagrante. Mas se não eram mais montagens, porque deixa eu explicar uma coisa, o CPC fazia montagens em campos de universidade, mas fazia montagens também em sindicatos, fazia montagens em portas de fábrica, fazia montagem em praça pública, de modo a tentar expandir o público a ser atingido pelo teatro, pela música, etc. Tá? Isso passou a não ser mais possível. Isso o governo militar passou a reprimir. Se não eram mais montagens em portões de fábrica em comunidades pobres, né, a favela tal tinha uma montagem teatral, isso passou a ser reprimido. Em torno desses grupos, reestruturados a partir dos despojos da militância que se extinguiram, a resistência punha-se a falar agora para as classes médias urbanas, nos espaços mais ou menos convencionais das salas de teatro. Então, uma vez que não havia mais a possibilidade de se montar peça no sindicato, na favela, na praça pública, nas comunidades pobres, etc., onde se monta? Teatro. E aí, teatro é frequentado pelas classes médias de sempre. Então, isso implica uma diferença considerável, né, de alcance e uma diferença considerável também que leva à reflexão dos limites a serem atingidos. Permanecia, mas ainda assim, permanecia ainda, de alguma forma, a fé em uma aliança de classes. Essa aliança de classes, né, foi uma das coisas alimentadas pelos setores progressistas na primeira metade da década de 60. Né? A burguesia nacional haveria de se aliar ao operariado ao operariado urbano e rural para se formar uma aliança nacional capaz de derrotar, vejam vocês, né, os interesses do imperialismo dos Estados Unidos. Essa ilusão, né, de alguma maneira, se manteve. Tá? Então, deixa eu explicar isso aqui. Permanecia, de alguma forma, a fé em uma aliança de classes, nessa aliança de classes, na qual o vetor popular definisse o nacional. Tá? O nacional seria definido, esse era o projeto dos CPCs. O que era o nacional? Era aquilo que vinha definido das camadas mais pobres da população. A arte deveria ser capaz de dizer isso, traduzir isso, a cultura deveria ser capaz de traduzir isso. Nesse sentido, isso se frustrou, né? E o golpe de 64 interrompeu. Em dezembro de 1964, monta-se um emblemático espetáculo Opinião, no teatro que acabou tendo esse nome, que está lá até hoje, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Né? Que reúne, esse espetáculo Opinião, reúne num típico tríptico social aquilo que representaria a produção musical do campesinato, né? Ou seja, o proletário rural, representado no espetáculo pela figura e pela música extraordinária de João do Vale, do par dilemático malandragem e proletariado, né? O proletariado e a malandragem urbana, representado pelo extraordinário sambista Zequete, e o representante das classes médias urbanas, de início a menina Nara Leão, de família de Poços, em Copacabana, e com a Nara Leão ficando doente, se retirando, no segundo momento, o lançamento de Maria Bethânia, que veio com 17 anos, se não estou enganado, especialmente da Bahia, para substituir Nara Leão. Ou seja, o que eu estou querendo apontar aqui? Que a gente tem uma manifestação artística que busca ainda falar dessa possível aliança de classes, mas agora para um outro público, que é o público mais convencional, que é o público do teatro. Né? Um público de jovens e tal, mas de classes médias urbanas, que é bastante diferente do público que se tentava atingir antes. Nas favelas, nas comunidades pobres, nos sindicatos, etc. O que era possível fazer era um espetáculo como Opinião.
Nos meses seguintes, um tipo de espetáculo assemelhado, com base em pouco mais do que sketch, a seguirem o fio condutor de uma trilha musical altamente ideologizada, se faria representar também em Arena Canta Zumbi, do Gianfrancesco Guarnieri, que apresentava o jovem estreante compositor talentosíssimo Edu Lobo. Algo parecido ocorria em Liberdade, Liberdade, de Milô Fernandes e Flávio Rangel, enquanto em Salvador, Arena Canta Bahia promovia a estreia do que mais tarde será o grupo Tropicalista. Né? Em Arena Canta Bahia, dirigido pelo Augusto Boal, a gente tem a estreia, com 20 e poucos anos, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Pete, e esse não seguiu carreira, se não me engano, também é muito jovem ainda, Gal Costa, né? Não estou bem certo agora. E em clave um tanto diferente, Hermínio Belo de Carvalho idealizava e montava Rosa de Ouro, na zona sul do Rio, promovendo a estreia do jovem Paulinho da Viola e da sexagenária Clementina de Jesus. Né? Paulinho da Viola, era acompanhado por um grupo de sambistas diversos das favelas cariocas, das escolas cariocas, melhor dizendo, né? Todos extraordinários, Nelson Sargento, Anescarzinho do Salgueiro, Elton Medeiros e Jair do Cavaquinho, e mais o Paulinho da Viola, que tinha então 20 e poucos anos, com a Clementina de Jesus, que foi descoberta, entre aspas, como cantora já com 60 e poucos anos. A diferença aludida estava em que aqui se apostava, a diferença do Rosa de Ouro, o Rosa de Ouro é um pouco diferente desse quadro geral, porque em Rosa de Ouro se apostava num popular comprometido não exatamente com os ideais do CPC. Rosa de Ouro não tem a ver com o CPC exatamente. Tem a ver com o clima da época, mas não com o CPC. Mas sim, Rosa de Ouro apostava no que era assentado no chão da tradição popular propriamente dita. Ela mesma portadora de um viés de resistência ante as elites, não necessariamente impregnada do conteúdo politizado que a proposta CPCista propugnava. Tá? Na arte do CPC, as manifestações populares, as canções populares, tudo popular, devia ser, se não tivesse, devia se impregnar de um conteúdo político. Tá? O que mostra uma espécie de falseamento, digamos assim. Né? Porque é uma visão de intelectual de classe média tentando fazer arte popular. Em Rosa de Ouro não tinha isso, não. Rosa de Ouro era o pessoal cantando aquilo que eles faziam mesmo. Mas essas são contradições da época que a gente vai ter oportunidade de discutir na disciplina. E convém ainda não esquecer a montagem de Morte e Vida Severina. Morte de Natal Pernambucano, de João Cabral de Melo Neto, né? Publicado originalmente em 1956, que de início não autorizaram essa montagem, que foi a estreia do Chico Buarque, compositor. Montagem que, inclusive, abocanharia, em 1965, um prêmio na França. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro. Me deem, por favor, aqui uma certa tolerância, eu preciso dar uma olhada no meu roteiro, para eu não me perder. Bom, esse quadro geral, gente, ele, de certa maneira, ele se mantém, né? Nesses termos, até a eclosão do tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento, ao contrário do que muitas vezes se diz, se confunde, o tropicalismo não tem nada a ver com a canção de protesto. Pelo contrário, o tropicalismo é quase que um adversário da canção de protesto, o que não quer dizer que seja aliado do sistema da repressão. O tropicalismo propunha a discussão em outros termos. Né? O tropicalismo é, sobretudo, a cabeça de Caetano Veloso e o extraordinário talento musical dele e de Gilberto Gil. Né? Mas, com o tropicalismo, essa divisão, essa inteireza, digamos assim, desse grupo,
começa a se esfacelar, porque o tropicalismo vem com uma outra visão de todas essas questões. E aí essas diferenças desse grupo de resistência é, que se mantinha, de certa maneira, unido, essas diferenças vão começar a surgir para tudo quanto é canto. Né? E isso vai se tornar cada vez mais agudo a partir dos desdobramentos do tropicalismo, né? Que vão se dar durante o ano de 1968. O ano de 1968 marca, ao seu final, a assinatura do Ato Institucional número 5, o AI-5, e aí a barra pesa, porque Caetano e Gil são presos, são mandados para exílio, Chico Buarque está fora do país, não volta, né? Geraldo Vandré, um grande ícone da canção de protesto, consegue fugir também. Há uma perseguição generalizada aos setores, aos mais diversos setores da sociedade, e aí, a partir de 1969, o país entra naquilo que se chama os anos de chumbo. A barra pesa e é um horror, que é o período da repressão mais violenta em que há a sequestro, a assassinato, a ações, a tentativa que a gente vê hoje totalmente mítica, né? Uma tentativa assim, que é uma verdadeira miragem de resistência armada da esquerda, que absolutamente não dá certo, mas que é massacrada com extrema violência, né? Um verdadeiro terrorismo de Estado é o que se estabelece no Brasil. Nós entramos num período aí de sequestros feitos pelo Estado, mas não reconhecidos por ele, né? Prisão, tortura e morte. É um horror, são chamados anos de chumbo, que duram o chamado período Médici. Isso não é que o tropicalismo tenha deflagrado isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Por favor, não me entendam mal. Né? O que eu estou querendo dizer é que o quadro da resistência cultural vai começar a sofrer consideráveis diferenças a partir das questões lançadas pelos tropicalistas, que a gente pode colocar assim. O tropicalismo bota a mão na seguinte ferida. Olha, a gente está... a música de protesto, toda essa arte engajada, está falando para um público de iguais, né? Não está atingindo seus objetivos, está falando para um público de iguais, e um público que cada vez é menos atingido, cada vez é mais restrito, porque o país está entrando numa realidade de era da televisão, era do espetáculo, e a gente tem que tentar ganhar esse novo terreno. Tá? E nós somos inseridos num mercado que está se expandindo. Nós temos que procurar ver as coisas a partir da inserção nesse mercado. Não adianta tentar negar essa dimensão. Né? O tropicalismo gerou muita resistência, gerou mais resistência, acho, na esquerda do que na direita. Na direita ele não foi, de início, ele foi extremamente chocante. Né? E para a esquerda ele parecia uma traição da causa. Mas isso é uma outra questão que tem a ver com a nossa, mas que a gente pode agora ir adiante, considerando essa questão que ela vai aflorar também nas nossas aulas.